E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Como prometido, eu vou trazer para vocês o resumo da unidade 1 da disciplina Banco de Dados 2. Como vocês podem ver, tem uma página aqui do Notion aberta, onde eu coloquei alguns tópicos sobre do que foi aplicado na unidade 1. Vou apresentar aqui para vocês. Vamos começar primeiro pelos conceitos básicos, que seriam tupla, que é a linha de uma tabela, registro, por exemplo, o atributo, que seria o cabeçalho da coluna, relação à própria tabela, né, claro, em si, e o domínio, que é o tipo de dado que cada coluna pode ter. Vou deixar aqui em cima para vocês um exemplo de como que vai ter mostrando onde fica cada significado da tupla, atributo, relação e domínio. Vamos começar agora pelas operações fundamentais, que de início seria a seleção, que é representada pela letra grega sigma, que é esse exemplo aí, vou deixar aqui em cima para vocês verem como que é maior. O que ele faz? Ele filtra as linhas de uma tabela com base em condições. Que condições são essas? Por exemplo, vou colocar essa forma aí para vocês na tela, o sigma, né, nome, e igual Renata, entre aspas duplas, e entre parênteses a relação tabela pessoas. O que essa forma vai ser feita? Ela vai percorrer na tabela pessoas e vai encontrar a linha que tem a pessoa chamada Renata. Vou mostrar o exemplo aqui em cima para vocês verem. E também tem essa outra forma abaixo, que seria o símbolo do sigma, né? O ID, o maior que, seria o maior que 123 entre o ID menor que 789 da tabela pessoas. O que ele faz? Ele seleciona quem tem ID entre 123 e 789. Aqui também em cima vai ter um exemplo para vocês verem. E depois tem essa outra forma aí, que é um exemplo de como fazer o filtro de linhas na tabela, usando condições. Que seria o nome, né, como já foi no exemplo acima da Renata, Júlia igual a Júlia, ou nome igual a Juan, da tabela pessoas, né, relação em si. Vai encontrar as pessoas que têm nome igual a Júlia ou Juan. E também tem alguns operadores que podem ser usados, que seria o de comparação, que é o igual, né? Vai estar aqui em cima para vocês verem o igual, o menor que, o maior que, o menor igual que, o maior igual que, o diferente de, e os lógicos que seria o AND, né? Que é o chapeuzinho aí, e o V, que seria o ou, né? No caso, falando em português. Outra operação fundamental seria a projeção, que é representada pelo símbolo de π. Ela seleciona colunas específicas de uma tabela. Exemplo, eu quero pegar uma coluna que tem a tabela aluno, a coluna nome da tabela alunos. Mostrar, aqui vocês podem ver aqui do lado, que eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de como essa forma é aplicada. E o resultado vai ser o resultado mostrando só o nome dos alunos. E também ela pode ser colocada junto com uma seleção, que pode usar o pi matrícula, né? Matrícula, vírgula, nome, e entre o parênteses seria o sigma, né? O sexo igual a M de masculino, e ao lado em relação à tabela alunos. Aí, claro, o resultado vai ser esse aqui, né? Que é mostrar para vocês o resultado de só os alunos homens, com matrícula e nome deles. E por terceiro seria o produto cartesiano. Eu achei um pouco difícil de entender esse produto cartesiano, mas para o dele ele combina todas as linhas de duas tabelas entre si. Vou mostrar aqui para vocês aqui o que seria o resultado de cada coluna, né? Seria a soma das colunas de duas tabelas e a soma das linhas, que daria a multiplicação do número de linhas das duas. Um exemplo aqui da forma, eu vou colocar aí para vocês verem, que seria pi, nome, sexo, vírgula, curso, aí o sinal de seleção, alunos, ponto, curso, né? Curso seria o curso deles, os atributos da coluna, e seria igual cursos.id.
Aí vai fazer a projeção, né, da tabela alunos e da tabela cursos. E com essa fórmula aqui vocês conseguem ter o resultado da relação de alunos com nomes e curso. Seria os alunos da tabela curso e da tabela alunos. E depois tem o quarto, né, que seria a união, que combina duas tabelas sem duplicidade. Ou seja, ela vai pegar duas tabelas. Por exemplo, se uma tabela tem, sei lá, 5 colunas e tem 10 linhas, por exemplo. E a segunda tabela tem 5 linhas e 10 colunas. Ou seja, ela vai fazer uma... Se tiver... Se nessas tabelas tiver tipo assim, os mesmos atributos e as mesmas tuplas iguais, ela não vai colocar as duas. Ela vai fazer um filtro e vai gerar uma tabela que que vai ter o mesmo número e o mesmo tipo de coluna, que seria a união compatíveis. Por quinto, temos a diferença. Ela mostra o que está em uma tabela e não na outra. Exemplo, a tabela aluno e professores só vai mostrar os alunos que não são professores. Vai ter aqui o resultado para vocês verem, um exemplo, né? Vou colocar tudo na tela, o exemplo de cada o que eu estava falando? De cada operação fundamental, é isso. Também tem a interseção, né? Que mostra somente o número que está presente nas duas tabelas. Exemplo se vai ter as mesmas pessoas, os mesmos produtos com nomes iguais nas duas tabelas. Aí ele vai mostrar o resultado aqui para vocês verem como é que funciona. E também tem os operadores matemáticos, né, que seriam soma, subtração, multiplicação, divisão. Para quem entra na área de programação, né, lá no início lá de algoritmo, lógica, vai ter muito disso de operadores lógicos, operadores matemáticos, operadores de computação. Só quem começou já sabe do que eu estou falando. Eu já saí lá do quarto lá do meu computador. Como prometido, eu vou mostrar para vocês um exemplo prático de que até aqui na minha geladeira, na geladeira, eu consigo fazer um exemplo dos operadores fundamentais, que seria a seleção, projeção e até produto cartesiano, podem ser entendidos como bebidas. Vamos aqui para a porta da geladeira. Vamos imaginar que essas bebidas fazem parte de uma tabela chamada bebidas, no banco de dados. Um exemplo prático de como ficaria essa tabela bebidas no banco de dados. Agora vamos fazer uma seleção das bebidas geladas. Agora uma projeção, só quero ver o nome e o tipo das bebidas. Que as bebidas estão em locais diferentes e vamos cruzar os dados de bebidas com os locais da geladeira. Isso é um produto cartesiano. Agora vamos tirar o que não é refrigerante e ver somente os refrigerantes. E agora por fim, vamos à interseção, que é bebidas geladas e refrigerante. E aí, viu como até uma geladeira pode te ajudar a entender álgebra relacional? Se curtiu o vídeo, deixa o like, compartilha com quem está no banco de dados e até a próxima. Valeu, obrigado. Pessoal, só um pequeno adendo. No início do vídeo tinha até um barulho, não sei se vocês notaram, essa gambiarra que eu fiz aí com o ring light.